amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje, eu, professora Carol, a nossa intérprete, que é a Lígia, para mais uma aula de ciências para vocês do 7º ano. Hoje a gente vai aprender sobre alguns animais mais interessantes do que os que a gente tinha visto. Animais bem legais. Antes da gente começar a nossa aula, nós temos aqueles recados muito importantes para não deixar vocês esquecerem. Keep in mind, não se esqueça que você precisa assistir as videoaulas, galera. Então, a gente está aqui gravando, assiste até o final. As aulas estão num formato mais dinâmico agora, então é importante vocês assistirem. Enquanto vocês assistem, façam anotações no caderno, façam resumos com materiais da internet, de livros, para vocês fixarem melhor os conteúdos que estamos aprendendo. Não esqueçam que lá no Classroom tem o link número 1, que é a chamada, a questão que valida a sua presença. Então respondam essas atividades. Não se esqueçam que também tem atividades avaliativas no Class para vocês responderem, então vocês precisam estar atentos. E você que pega atividade impressa na escola, presta atenção nas datas. A gente está terminando o ano e você não pode entregar atrasado, ok? Nós temos aqui uma pererequinha para dizer para você, se dedique e te dar um spoiler do que é o assunto da aula de hoje. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre esses animais aqui. Você conhece o grupo desses animais? Nós temos aqui uma perereca rosa. Ela é um dos personagens do filme Rio. Você conhece esse animal? Um dos nossos objetivos hoje é sorrir. Então fique feliz. Participe da aula de uma forma animada. Também vamos conhecer a classificação dos anfíbios. Então esse é o grupo deste animalzinho aqui. Nós vamos entender algumas das características que esses animais têm e para você não esquecer de nada, esteja com o seu caderno e anote todos os pontos importantes. Vamos começar? Primeiro a gente vai falar de evolução. Quando a gente analisa todos os animais, a gente sempre vai perceber que tem um animal que vai ligar um grupo e outro grupo dentro da escala evolutiva. Na aula passada, nós aprendemos sobre os peixes. Os peixes são animais exclusivamente aquáticos. Só que alguma coisa aconteceu na evolução do planeta Terra e na evolução biológica que alguns animais começaram a ter características diferentes. Tinham aqueles peixes dipnoicos que conseguiam ter uma respiração pulmonar. Eles podiam ficar fora da água por algum tempo. Então, esses peixes, eles foram tendo algumas adaptações e foram se transformando em animais que conseguiam ficar mais e mais tempo fora da água, desculpa. Com isso, a gente tem a evolução e o surgimento dos tetrápodes. Quem são tetrápodes? Tetra vem de 4. Então, tetrápodes são animais que têm 4 patas. Então, nós temos aqui alguns peixes que tinham nadadeiras mais musculosas, mais fortes. Então, eles tinham essa capacidade de respirar um pouquinho fora d'água. As nadadeiras deles eram mais fortes, mais musculosas e eles conseguiam se locomover fora d'água. Com isso, a gente tem a evolução e o surgimento de animais que vivem no ambiente terrestre. Nós temos aqui o Acantostega e o Ictiostega, que são os primeiros animais que fazem isso. Não sei se você se lembra, mas na aula de Terra Primitiva, eu passei um filme para você assistir. Deixei o QR Code nos slides. Se você não viu, volta lá e assiste. Lá naquele filme, esses animais eles aparecem e você consegue ver a evolução deles acontecendo. Então é importante a gente saber disso para poder comentar hoje sobre esses animais, os anfíbios. Os anfíbios, eles são os primeiros animais que a gente vai estudar, que são tetrápodes, mas a gente vai ver que tem outros grupos que também têm essa característica, como os répteis, as aves e os mamíferos, porque eles vão ter 4 patas. E aqui a gente tem um exemplo de um animal desse grupo. Você vai ver que eles são bem bonitos e bem coloridos. Dentro da classificação desse grupo, nós vamos ter 3 grupos principais para estudar. Quais são eles? O primeiro é o grupo Apoda, dos apódes. Quem são esses animais? O A na frente do nome quer dizer não. A gente já tem visto isso em outros conteúdos. Podes vem de pés. Então quer dizer que esses animais não têm pés. Mas eu acabei de te dizer que anfíbios são tetrápodes. Mas tem uma exceção, como tudo na vida. Então esse grupo é o primeiro que a gente tem na classificação dos anfíbios. O segundo grupo é dos
urodelos ou então dos caudados. Como assim? Eles são tetrápodes com 4 patinhas e eles têm uma cauda. A gente tem aqui um exemplo que é uma salamandra. Esse animal é bem interessante. E o outro grupo é dos anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas, animais saltitantes. A gente vai ver bastante coisa sobre eles hoje. Dentro do grupo dos ápodes, são aqueles animais, então, que não vão ter patas, mesmo fazendo parte de um grupo de tetrápodes, e eles são representados pelas cecílias ou cobras cegas. Esses animais, eles são bem peculiares. Eles parecem cobras, porque eles têm o corpo alongado, mas não são cobras porque eles não têm características de répteis. A pele deles, a estrutura do corpo deles é diferente. Então a gente vai entender isso conforme as aulas forem passando. Então anota aí, cecílias e cobras cegas são ápodes. A maioria desses animais vai ser terrestre, com o corpo alongado, então. Observem aqui na imagem o formato do corpo deles, que é diferente dos outros desse grupo. A fecundação deles é interna, então eles têm os filhotes gerados dentro da barriga da fêmea. E os olhos deles são atrofiados, eles são cobertos por uma camada bem fininha de pele, porque esses animais eles vivem rastejando. Dificilmente eles vão estar num lugar onde eles precisem observar para poder caçar. Então a visão deles não é muito bem desenvolvida. Já os outros sentidos são mais desenvolvidos para que eles consigam viver a vida deles. Nós também temos o grupo dos urodelos, que são animais que têm 4 patas e caudas, por isso eles também são chamados de caudados. Nós temos aqui a salamandra, que é esse animal bem bonitinho, e os tritões, que são aqueles outros animais ali da outra imagem. A única diferença entre salamandra e tritão é o hábito de vida deles, o tempo que eles passam dentro e fora da água. Os tritões costumam ficar um pouco mais na água do que salamandras. Essa é a única diferença que eles têm. Nós temos aqui no meio uma salamandra diferente, que a gente dá o nome para ela de axolote. E a gente vai ver um pouquinho mais nos próximos slides sobre esse animal. Ele é bem interessante. A maioria desses animais, dos urodelos, é terrestre. E a fecundação deles é interna, ou seja, dentro do corpinho. O desenvolvimento deles dentro da água vai ser com um tipo de respiração branquial. Então, quando nasce o filhotinho aqui, ó, nós temos um axolote filhote. Ele vai ter brânquias para respirar. Conforme ele cresce, essas brânquias elas deixam de existir e vão se transformar em pulmões. No caso desses dois animais, das salamandras e dos tritões. Quando a gente fala do axolote, ele é uma exceção. Por quê? Porque as brânquias dele permanecem durante toda a vida. Ele é um animal diferente dos outros do grupo. Ele faz essa respiração branquial com essas estruturas aqui, ó, que vão filtrar o oxigênio da água. Então, ele não sofre metamorfose como os outros animais. Bacana, não é mesmo? Agora nós temos um quiz aqui para vocês interagirem nessa aula. As salamandras são anfíbios que apresentam 4 patas de tamanho praticamente igual e cauda longal, bem longa. Tendo em vista essas características, podemos classificar as salamandras como: letra A, quelônios, letra B, anuros, letra C, urodelos e letra D, ápodes. Pensa aí, responde no seu caderno e daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta! Esse exercício era o mais simples da aula, então se você achou difícil, presta mais atenção. A resposta correta é a alternativa C. As salamandras pertencem ao grupo dos urodelos ou caudados. Continuando, a gente vai falar dos anuros. Esse nome anuro é uma palavra que tem uma origem grega e quer dizer sem cauda. Então são animais que pertencem a esse grupo que tem 4 patas e não tem cauda, diferente das salamandras. Eles têm pernas, mas não têm essas caudas então e são terrestres. Alguns deles podem ser arborícolas. O que isso significa? Que eles podem ficar em cima das árvores. E nós temos aqui os sapos, as rãs e as pererecas. Nós temos ali na imagem, ó, os 3 representantes para você conhecer esses animais caso você não conheça. E aí você pode se perguntar, qual que é a diferença entre eles? Porque para mim eles são muito parecidos. Então a gente vai entender agora a diferença entre eles. Quem são então? As rãs. Elas pertencem à família Ranidae. Anota aí que é um nome interessante para você dar para o seu cachorro, quem sabe. A pele das rãs é lisa, úmida e na maioria das vezes elas não têm veneno. A movimentação delas pode ser dentro da água, então elas podem nadarem, ou então elas podem saltar muito alto, porque as pernas delas são muito compridas. E esses animais vivem geralmente perto da água, diferente dos outros que têm hábitos arborícolas que vão viver em cima das árvores. Nós temos rãs de vários tamanhos, desde mini rãs pequenininhas até a rã touro, que é extremamente grande. Então, tamanho não é um critério para classificar eles. E sim, ó, a pele lisa e úmida, que vai ser diferente do próximo grupo que a gente vai ver. Das pererecas, elas são da família Ilidae. Esses animais têm a pele lisa e eles escalam superfícies, então elas ficam em cima das árvores e são capazes de dar saltos muito grandes. Geralmente, então, você não vai encontrar elas na beira d'água igual as rãs. Diferença que você pode observar no hábito desses animais. E o outro grupo é o grupo dos sapos. Eles pertencem à família Buffonidae. Olha que nome legal. Eles têm a pele espessa e rugosa, então é diferente dos outros 2 animais. E eles possuem glândulas de veneno. Sua avó já falou para você não ficar perto do sapo porque ele espirrar veneno e ia deixar você cego? Às vezes elas falam isso pra gente, mas na verdade você não precisa ficar com medo de chegar perto dele. Essa glândula de veneno só vai liberar se for apertada, senão não vai liberar nada. Eles têm saltos curtos porque as perninhas deles são pequenas e eles vivem mais na terra, longe da água. Então olha só, se você encontrar esses animais, você já consegue diferenciar quem são eles dependendo do lugar onde você vê eles. Bacana, né? Os sapos, eles vão ter essas glândulas aqui, ó, na pele, que eu te falei sobre o veneno. Geralmente elas ficam em cima ou então na lateral do corpo deles. E eles usam isso como tática de defesa, galera. Eles não vão espirrar veneno longe para tentar se defender. Quando um animal morder eles, a glândula vai ser pressionada e vai liberar esses líquidos que podem salvar a vida deles. E você já ouviu aquela história do sapo cururu na beira do rio? Quando o sapo canta a maninha é porque tem frio? Essa história é por conta desse sapo aqui, ó, o sapo cururu. Ele e o sapo boi e o sapo intanha são os sapos mais comuns aqui no Brasil. Porque aqui nós temos uma região tropical e esses animais gostam de uma temperatura mais amena, um quentinho assim, mais gostoso e mais úmido. Então são sapos aqui do nosso país, do nosso estado. Então quando você ouvir a música do sapo cururu, saiba que ele é um dos sapos regionais que nós temos. Informação interessante. E vamos para o próximo quiz da aula de hoje. Analise as alternativas a seguir e identifique aquela que apresenta uma característica dos anuros, que permite diferenciá-los dos outros grupos de anfíbios. Nós temos na letra A, não possuem cauda na fase adulta. Letra B, são animais bípedes. Letra C, possuem 4 patas de tamanho igual. E letra D, não possuem patas. Pensa aí e daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com a resolução desse exercício. Os anuros são aqueles animais que pertencem a um grupo que tem uma característica diferente dos outros. Os ápodes não tinham patas, os urudelos tinham cauda e os anuros não possuem cauda na fase adulta. Quando eles têm uma fase antes da fase adulta, a gente vai ver que eles têm uma cauda que some. Então a gente vai analisar isso com o decorrer dos conteúdos. Agora a gente vai falar desses animais lindos que são esses anfíbios. Eles são venenosos e ameaçados, galera. Olha só que triste. Anfíbios que têm cores muito fortes, eles têm substâncias venenosas. Diferente da aranha e do escorpião, que tem peçonha, que tem uma estrutura que vai inocular o veneno, esses animais eles são venenosos, porque eles não conseguem jogar o veneno na sua corrente sanguínea. Mas eles usam isso como uma forma de tática de defesa, para alertar quem vai tentar usar eles como alimento. Infelizmente, essas espécies elas estão ameaçadas de extinção. Por quê? Porque eles têm um habitat que é mais ligado à água, à floresta. Então, quando tem desmatamento, poluição dos rios, eles são muito afetados, eles acabam morrendo. E eles também são muito afetados por fungos parasitas. Às vezes o fungo entra no corpo deles e acaba danificando várias estruturas. Então eles podem ser atacados por esses organismos e acabar falecendo também. Então são animais muito bonitos. Esse sapinho azul aqui, ó, a gente encontra ele no Brasil. Então, se você encontrar ele um dia passeando por aí pelas cidades e pelos estados, não chegue muito perto, não encoste nele, porque a pele deles tem uma substância muito venenosa e eles já têm essa cor para te alertar, tipo, não mexe comigo. E agora temos mais uma atividade. Essa vai demandar um pouquinho mais da sua atenção, porque vai ser sobre tudo que a gente falou na aula de hoje. Nós vamos ter algumas frases para você completar. Na letra A, você tem as e um espacinho. São anfíbios, que apresentam um espacinho nas pontas dos dedos que ajudam a subir em árvores. E assim você vai ter todas as alternativas. Eu vou deixar você aí pensando, refletindo e daqui a pouquinho eu volto e a gente corrige juntos, beleza? Até daqui a pouco.
Voltamos e agora vamos resolver esse exercício junto. Se você conseguiu resolver, já fica com sua canetinha aí do lado para dar um check se tiver tudo certo. Na primeira frase, nós tínhamos que completar sobre um animal que tivesse na ponta dos dedos algumas coisas para subir em árvores. Esse animal são as pererecas. Elas apresentam ventosas. Essas ventosas ajudam elas a grudar nas árvores para que elas possam subir, já que elas têm hábitos arborícolas. Na letra B, nós tínhamos os sapos, que são animais que têm uma pele grossa. Eles conseguem ficar mais tempo fora da água, porque aí a pele grossa impede que eles percam a umidade do corpo, diferente das pererecas e das rãs, que precisam manter a pele úmida por mais tempo, então elas ficam mais perto da água. As larvas dos anfíbios respiram através de brânquias, isso a gente viu quando a gente falou lá dos urudelos, enquanto os adultos respiram através de pulmões ou da pele. Isso a gente vai falar um pouquinho melhor na aula que vem. Mas quando a gente falou do axolote, ele é aquela exceção, que tem as brânquias durante todo o estágio da vida dele. E na letra D, as rãs apresentam a pele mais lisa do que a dos sapos e possuem longas pernas que facilitam elas a viver saltitando por aí. Então olha que legal, a gente aprendeu a diferenciar esses animais que são tão corriqueiros no nosso dia a dia. Agora vamos retomar tudo aquilo que é importante para você fazer o seu resuminho aí no caderno. Nós temos ali, ó, 2 sapinhos ou 2 pererecas, ou então 2 rãs. Fica aí o mistério. Eles estão nos dizendo que anfíbios são animais que apresentam 2 fases de vida, sendo uma delas aquática e a outra terrestre. Por quê? Porque esses animais eles vão se reproduzir próximo da água. Então, quando eles fizerem isso, eles vão ter a fase aquática. Depois, eles vão poder sair da água e viver a vida deles fora como terrestre. Então, isso a gente viu lá naquela questão evolutiva. São animais que têm essa capacidade. Eles são classificados em 3 grupos. O primeiro, dos anuros, que é o grupo dos sapos, rãs e pererecas. O segundo grupo, dos urudelos, que é o grupo das salamandras e dos tritões. E o terceiro grupo, que é o grupo dos ápodes, das cecílias ou então cobras cegas, como você quiser chamar elas. Muito interessante essa aula, né, galera? Agora, a gente vai conhecer o trabalho dos nossos alunos que enviaram os trabalhos da Semana do Conhecimento. Estamos muito felizes com os resultados de vocês e olha só quanto trabalho bonito, galera. A gente tem aqui o trabalho da Isabelle Ribeiro, lá de Castro, do Colégio Estadual Professora Maria Aparecida Nigoski. Também temos do Isaac Farias Berbel, da Ana Laura Santiago Fontoura, do Vitor Gabriel de Paula Vieira, do Colégio Estadual Sebastião Palmas, lá de Palmas, e da Rebeca Rover, do Colégio Estadual Campos Sales. Enquanto vocês puderem, vão mandando pra gente os trabalhos de vocês que a gente vai colocar nas aulas. Estamos muito felizes com o resultado, galera. Parabéns! E agora chegamos ao momento de dizer tchau! Essa aula foi muito legal, teremos mais uma aula sobre anfíbios, então lembrem-se daqueles recados importantes. Se alimentem bem, se hidratem, ajudem nas tarefas de casa, estudem bastante, não deixem acumular as coisas. É reta final, bora correr atrás do prejuízo. Take care, se cuidem. Thank you, muito obrigada por assistirem essa aula e a gente se encontra na próxima aula de ciências. Até mais!